E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos fazer um conteúdo que é muito interessante, respondendo uma pergunta que me fazem muito aqueles que desejam um bom equipamento para estudar, para trabalhar, que não tem muito dinheiro para desembolsar e que gostam ou desejam se aventurar, sempre quiseram ter um equipamento da maçã. Então, bora lá, vamos fazer um vídeo hoje. Se compensa hoje ter um iPad 9 para o seu trabalho, para o seu estudo. Vamos lá? Vou tirar ele da capa aqui. Eu tenho esse equipamento há mais de um ano. Eu já utilizo ele com uma certa frequência, né? Já há algum tempo. E assim, eu sou suspeito para falar porque eu adoro o mundo Apple. Eu venho de um fanboy de Android. Eu fui um fanboy de Android, mas chegou um tempo em que eu resolvi experimentar o mundo da maçã e não desapeguei mais. Já fazem aí uns 5, 6 anos tranquilamente que isso aconteceu. E olha só, tirando as marcas de dedo que vocês já notaram que fica muito no equipamento, apesar dos anos, é um tablet muito bonito, né? Esse é um tablet de 10 polegadas, super fino, muito bem construído para os padrões atuais. Essa cor é muito bonita, tem uma boa câmera, um excelente processador, uma câmera frontal razoável, uma tela de ótima qualidade para aquilo que você precisa para estudar e para trabalhar e um excelente custo-benefício. Nós vamos pesquisar em conjunto aqui, mas vocês vão ver que tem um excelente custo-benefício. Então, ele desbloqueado para vocês verem. E olha só, gente, não sei, aqueles que conhecem, aqueles que sabem, quando você experimenta a integração do mundo Apple, você não quer largar mais porque é fantástico. Aqui, nesse mundo, tudo funciona muito bem e com o iPad 9 não é diferente. Nesse vídeo eu não vou me ater a processador, não vou me ater a configuração. Eu vou falar para vocês aqui, sim, nós vamos passar por isso, mas não é o foco do vídeo. O que eu tenho para falar para vocês é sobre a aplicação, sobre a utilização disso aqui no dia a dia, tá ok? Então, de antemão que eu posso garantir, para 2025, apesar de ser um equipamento de bons anos, o custo-benefício é excelente, atende muito bem a qualquer tipo de app que você vai rodar, a alguns jogos, né? Obviamente nada demasiadamente pesado, a bateria dura muito, né? E eu vou falar também um pouquinho desse acessório, tem vários outros, mas esse acessório aqui deixa a coisa fantástica para ser utilizada, principalmente se você quer comprar isso aqui para utilizar na faculdade, para você fazer as suas anotações nas reuniões de trabalho. Então é um equipamento muito versátil, a bateria dura muito, uma boa qualidade de tela e entretenimento também serve, viu? Você consegue ver aqui uma Netflix com uma qualidade excepcional de som, de imagem, de duração, muito nítido, boa taxa de iluminação, dá para você usar no sol tranquilo. Então eu já passei para vocês algumas características aqui de design. Vejam só, a câmera está aqui, é uma boa câmera. Quero mostrar para vocês. Aqui eu tô gravando à noite, tá? Nossa, olha só, não esperem um espetáculo de imagem, né? Apesar de que ela não tá muito nítida aqui, porque de fato eu peguei com a minha mão suja de dedo. Mas olha só, é uma câmera de boa qualidade. Tô aqui no ambiente noturno. Eu tenho também a câmera frontal com uma boa qualidade de imagem, beleza? Tá lá para vocês verem. Mas óbvio, gente, não adianta esperar aqui um recurso fenomenal de fotografia. Não é nem essa a proposta desse aparelho, mas é uma câmera que serve muito bem para você fazer as suas conferências, serve muito bem para você estar lá fazendo as suas anotações da faculdade, bater uma foto do quadro, levar para o aplicativo e fazer as anotações com muita qualidade. Tem até um zoom aqui que é suficiente se você estiver sentado lá no fundo da sala e precisar tirar uma foto lá do que o professor está explicando lá na frente. Muito rápido, muito fluido. Você vai adorar, eu tenho certeza, a utilização da câmera, tá? Não vou passar aqui a especificação de imagem, a abertura da lente, porque como eu falei, não é o foco desse vídeo falar sobre as configurações técnicas. Se vocês quiserem bater nisso aí, vocês podem abrir o navegador, tá cheio de vídeo, cheio de especificação na internet para esclarecer essa dúvida de vocês. Mais uma vez, nosso foco aqui é na utilização. A câmera, excelente.
A fluidez do aparelho é uma fluidez fenomenal, né? Então eu estou falando de um equipamento muito rápido, muito responsivo, né? Um equipamento com bons recursos. Eu tenho aqui o Touch ID, a minha cadeira está fazendo um barulhinho aqui, né? Eu estou num ambiente um pouquinho apertado, mas dá pra gente passar, olha só. Aí, ok? Desbloqueou. É o sensor tradicional de impressão digital que todo mundo já viu nos iPhones, ou pelo menos já ouviu falar. É um bom sensor, mas se você tiver o seu dedo com probleminha de sudorese como eu tenho aqui, se a sua mão suar bastante, você pode ralar um pouquinho para desbloquear não só o iPad, mas o iPhone também com esse recurso eu tinha o mesmo problema, tá? Agora, nada que uma boa senha não resolva, né? Pela qualidade, pelo custo-benefício que esse equipamento traz, tá de excelente tamanho. O som é um bom som, é um som estéreo, tem os dois alto-falantes na parte dianteira, né? Dianteira aqui, quase dianteira, na verdade, na lateral. Na lateral, se você estiver usando o tablet, assim, na lateral esquerda, eu tenho aqui as saídas de falante. Eu tenho aqui também, eu tenho os microfones aqui em cima. A câmera frontal está localizada aqui em cima. Isso aqui são os contatos se você quiser utilizar uma dock, né? E é isso, eu tenho a entrada P2 aqui em cima, ó. Se você quiser usar um fone com conector P2, você tem ainda nesse equipamento. E ele é muito fininho, olha só. A borda da tela não é uma borda tão espessa. É até legal você ter uma área para você segurar aqui sem precisar ficar acionando a tela. Os botões de volume estão aqui e aqui estranha um pouco. Eu acho que vocês até notaram que eu apanhei um pouquinho do botão de ligar e do botão de volume, porque de fato dá para confundir, é difícil a localização desses botões, mas na maior parte das vezes você vai acionar a tela dando um clique no botão de impressão digital ou tocando na tela, ele acende também, você pode desbloquear, ok? Bom, não temos reconhecimento facial aqui, tá? Como eu disse, a biometria é só a questão da impressão digital. Problema nenhum, pelo menos para mim está de excelente tamanho. A tela eu estou utilizando uma película que eu vou falar um pouquinho dela porque ela é excelente, principalmente se você busca uma experiência de escrita muito parecida com a folha sulfite. Óbvio, não é igual, mas deixa muito parecido, eu pelo menos, eu gosto muito de ler sobre um material que me lembre uma folha sulfite, para ter aquele contato um pouquinho áspero, né, que o papel sulfite traz. É uma película bem interessante, eu vou falar para vocês qual é, para que se vocês tiverem interesse, vocês podem comprar com equipamento, assim como eu vou falar um pouquinho dessa caneta e dessa capinha que já está bem judiada, mas é uma capinha muito tradicional e que com certeza você vai querer comprar com esse tipo de equipamento aqui, porque ajuda muito. Bom, tela, como eu falei, excelente. Navegação excelente, boa capacidade de memória. Aqui eu utilizo qualquer tipo de aplicação que eu precise rodar aqui para o meu trabalho, para o meu estudo, eu vou conseguir rodar. Eu tenho uma integração fenomenal com os AirPods da Apple, com o Galaxy Watch, né? Ó, Galaxy Watch, meu Deus do céu, com o Apple Watch, o Galaxy Watch. Olha que coisa, né? Você vê que o mundo Android ainda está na minha cabeça, porque eu usava um Galaxy antes. Então eu tenho aqui uma integração muito legal com o Apple Watch, ele desbloqueia o aparelho se eu quiser. Se eu estiver numa conferência, precisar que os áudios dos AirPods passem, por exemplo, do MacBook para o iPad, é muito transparente. Se eu estiver ouvindo uma música aqui no iPad e quiser sair daqui e transferir para o meu Mac, é muito tranquilo também, ainda mais se você utilizar os aplicativos da Apple, tá? Eu estou aqui com o som, eu obviamente não vou pôr o som aqui para vocês ouvirem, ou na verdade eu vou até tirar o fone aqui e vou colocar só um trechinho, espero que eu não tome strike, né? Vamos lá, deixa eu tirar aqui e colocar. Vamos lá. Vou colocar uma música aqui, não sei se o nosso áudio cortou, né? Vou colocar uma música aqui para vocês ouvirem a qualidade rapidinho de reprodução, torcendo para não tomar um strike. É uma qualidade legal, não esperem nada absurdo. Se você estiver rodando um Safari aqui, você consegue ter interpolação
de abas, de conteúdos aqui dentro que você tem nos dois dispositivos, né, ou mais de um dispositivo. Há uma coisa muito interessante que eu vou mostrar aqui para vocês também, que isso aqui funciona como uma segunda tela se você tiver um MacBook. É muito interessante esse recurso aqui também. E eu posso acionar as abas aqui, né? Não só no Safari, eu tenho recursos muito semelhantes também, rodando o Microsoft Edge, né? Eu posso compartilhar as abas entre ambientes aqui, assim, vários navegadores hoje trazem esses recursos. No Chrome também eu consigo abrir aqui, se eu estiver logado na mesma seção, as abas que eu estou trabalhando no meu computador. Então, assim, eu estou falando desse recurso do navegador porque, de fato, a navegação com o Safari no ambiente Apple é mais fluida. Mas se você não gostar de Safari, você tem recursos muito legais também de estar no ambiente da Apple com outros navegadores também tranquilamente. Um recurso que é muito interessante, que assim, às vezes salva muito a vida, é quando você precisa copiar algum conteúdo do iPad e levar para o seu MacBook ou levar para o seu iPhone. O que você copia aqui, você está disponível para colar em qualquer um dos dispositivos, né, para você acessar em qualquer um dos dispositivos. Então, a interface, a sincronização do mundo da maçã, de fato é interessante. Eu queria mostrar uma coisa aqui, antes de falar da caneta, que é um dos recursos que, do meu ponto de vista, serão mais utilizados para você que quer estudar ou para que queira utilizar no trabalho. Eu vou falar da leitura, né? Eu gosto muito de usar o Kindle aqui. É uma boa tela para que você possa fazer a sua leitura. Então eu quero te mostrar a experiência. Veja, eu estou utilizando a película que eu falei para vocês que chama Paperlike. É uma película fosca, é uma película que tem uma aspereza que você consegue seguir como sentir, né? Como se fosse a folha sulfite de fato. Então uma experiência bem interessante. Você tem uma boa área de tela para você fazer uma leitura extremamente confortável. Olha só, eu posso passar uma boa área de leitura e a leitura com a canetinha, gente, vocês não estão entendendo, é fantástico, ok? Só que tem um porém, eu vou falar para vocês até o final do vídeo de um porém que tem em relação à caneta, de experiências que eu tive, e eu vou passar a minha experiência para vocês, que pode ser que eu ajude na sua tomada de decisão. Então olha só, nós falamos aqui de ouvir uma música, nós falamos aqui também de entretenimento. Se eu abrir a Netflix aqui, eu tenho aqui uma boa área de tela, né, para que eu possa assistir os meus conteúdos. A qualidade da tela fenomenal, né? Vejam só como é fluido, como é interessante a qualidade da tela. Deixa eu ver se eu tô com meu brilho no talo aqui, ó, brilho no talo para vocês verem. Olha que tela legal. Não preciso mais do que isso, né, gente? Para assistir um filminho ali, comendo uma porçãozinha, para desestressar um pouco, para você ter o seu momento de divertimento, seu momento de lazer, seu momento individual de paz, ouvindo aquela música para você concentrar. Se você estiver na aula, olha só, se você estiver na aula, se você for professor como eu utilizava, ou se você for um aluno como eu utilizava também, gente, isso aqui é uma mão na roda, vocês não estão entendendo. Eu gosto muito de utilizar o OneNote da Microsoft, eu utilizo muito a suíte Microsoft com o Drive sincronizando. Eu tenho mais um dispositivo touch que eu utilizo para desenho e eu adoro o OneNote porque é muito leve, tem a sincronização com as aplicações da Microsoft. E olha só, estou numa aula, quero anotar o que o professor está falando, eu quero escrever, gente, olha só, eu quero escrever o que o professor está dizendo. É muito legal. Então eu vou escrever meu nome aqui, a minha letra é maravilhosa, é um verdadeiro esgarrancho, mas eu entendo tudo, fiquem tranquilos, tá? Não se preocupe com a qualidade da caligrafia, porque aqui a gente codifica e decodifica. Então, olhem a fluidez dessa caneta, olhem o quanto é gostoso, né? O quanto é gostoso você escrever, o quanto é responsivo, né? Você desenhar e escrever nesse equipamento com essa caneta é fantástico, olha só, é fantástico. Uma outra aplicação que é muito interessante, se você utilizar a caneta,
com o Paperlike, que é para as crianças, né? Você conseguir distrair, fazer aqui alguns desenhos, ter um programa se você tiver um filho, se você tiver uma criança aí, para você exercitar a imaginação deles. Então é excelente se você busca um bom equipamento para você estudar, é maravilhoso, um bom equipamento para você fazer o seu entretenimento, para você ter ali os seus momentos de leitura. Se você pretende deixar isso sincronizado com todos os seus dispositivos, então é um equipamento que eu recomendo muito. A bateria dura bastante, é suficiente para você tranquilamente numa utilização ali que não seja soviética, né? Não vai querer achar que isso aqui vai durar também o dia inteiro se você estiver torado ali no jogo ou na Netflix o dia inteiro, porque não vai, mas para você utilizar durante 4, 5 horas de aula, durante o expediente de trabalho, é excelente. Você tem aqui capacidade de sobra para isso, para você ler os seus e-mails, responder os seus e-mails. O teclado aqui é um teclado muito responsivo, muito interessante. Eu vou abrir o Word aqui para mostrar para vocês. Então vamos lá. Vamos abrir o Word aqui. Eu vou abrir um documento em branco aqui para a gente poder trabalhar. Olha só. Então tá aqui, ó. Fernando. Não vou te avaliar não, Word. Fernando. Esse aqui eu acho que não tá com Swift ligado. Que é para você digitar assim, sabe? Eu gosto até. Mas olha só. Que teclado responsivo, cara. Muito interessante para você copiar a tua matéria, né? Para você trabalhar. E é da mesma maneira. Você pode ir lá, inserir lá, por exemplo, alguma coisa da câmera. Olha lá no Word, ó. Permito aqui. Vou lá, vou tirar uma foto da portinha USB aqui. Vou colocar aqui para vocês. Olha só que legal. Beleza? Olha só. E sem contar que aqui também nós temos aqueles recursos da maçã, que é de fazer, por exemplo, o reconhecimento de textos, né? As funções de reconhecimento de textos na fotografia. Deixa eu ver se eu tenho aqui algum texto que eu possa reconhecer. Ah lá. Então, olha lá. Eu posso selecionar um texto. Copiei o texto. Vou vir aqui, por exemplo, no meu Word que estava aqui, né? A multitarefa, ó. Meu Word que está aqui. E vou colar. Permitir colar. Olha isso! Olha se tem base. Olha se eu tivesse um negocinho desse aqui quando eu estava fazendo faculdade. Meu Deus do céu! Isso aqui facilita muito a tua vida, você não tem noção. Aqui, me dá vontade de voltar para a faculdade de novo só para mim conseguir utilizar um negócio com essa versatilidade. É absurdo, gente, é absurdo as aplicações. Aqui no Word também eu posso desenhar com a nossa canetinha aqui para fazer, né? O estudar aqui, ó, estudar. Aqui tem um númerozinho aqui, mas a resolução vai estar baixa, não dá para vocês copiar o contato do nosso cara que tá aqui não. Então, ó, a caneta é fantástica de utilizar com ele. Então, se você vai comprar um iPad 9, já a gente vai ver o preço, considere comprar também uma Apple Pencil. Mas aqui tem um detalhe. Só funciona com esse equipamento a Apple Pencil 1, tá? O primeiro modelo. Essa canetinha bonitinha, olha que negocinho legal. Olha só, bem acabadinha, aqui tá a parte que carrega. Ela vem com adaptador para você carregar e o cabo para carregar esse iPad, bem como para você carregar essa canetinha, é o cabo Lightning, tá? É o cabo anterior da Apple. Depois que a Europa fez a Apple utilizar o USB tipo C, ela descontinuou aquele cabo, então você vai ficar preso nele aqui. Você coloca esse adaptador aqui, ó, vem com o cabo Lightning, pluga aqui e coloca na tomada para carregar ou numa porta USB do seu computador, ou senão você faz isso aqui. Olha só, você tira, vem aqui e tô carregando a Apple Pencil. Olha só, tem um ícone dela aqui, ela tá com 85% de carga, tá vendo?
Tem aqui funções da Apple Pencil para você controlar, mas não vou entrar nesse método não. No final das contas você vai utilizar ela só para escrever mesmo, comum, como você faria no papel sulfite. Olha só, mais uma vez, assim, absurdamente legal, tá? Agora, não cai na armadilha de comprar marcas paralelas de caneta. Óbvio, gente, isso aqui é uma caneta que até para os dias de hoje não é uma caneta barata, é uma caneta cara, mas vale cada centavo que você investir para utilizar com isso aqui. Você com o iPad e essa caneta se transforma completamente a sua experiência de uso do que você comprar só esse iPad, beleza? Mas Fernando, eu gosto de digitar com teclado. Cara, não tem problema. Aí sim, a dock com teclado tem várias marcas que são legais. Tem as da Apple também, mas é caro com cacete. Mas tem várias marcas legais que você pode comprar, marcas reconhecidas no mercado. Gente, tem muito material que você pode pesquisar. Mas enfim, você pode comprar essa dock, você vai encaixar ela aqui, vai ter um teclado aqui embaixo. E depois que você não utilizar, você pode fechar e vai servir de uma capinha, tá? Então, se você precisa de um notebook com baixo investimento, para você utilizar para funções básicas, gente, e assim com muita velocidade e fluidez, de grana curta, eu acho que compensa muito investir nisso aqui. Então, você vai investir no iPad 9, você vai investir numa Apple Pencil 1 e você talvez invista numa dock, porque se você não quiser, você pode utilizar o teclado virtual, que também funciona muito bem, é questão de costume e adaptação, tá? Então, resumindo, esse conjunto aqui é um conjunto muito legal para quem quer estudar e trabalhar, utilizar no dia a dia. Isso aqui é uma capinha de silicone baratinho que você encontra a roda aí para você poder comprar. A minha tá até judiada, olha pra você ver. Até um pouquinho sujinha aqui, mas eu não ligo. Quero mostrar para vocês que uma capinha dessa aqui também pode dar o seu charme na experiência de uso do aparelho, além de proteger. Tem uns probleminha, por exemplo, a lateral pega a paper-like aqui, dá uma descoladinha, mas nada que você não passe o dedo aqui não resolva. Ela traz aqui, ó, um suporte para canetinha, para você guardar aqui o adaptador. Não é original Apple, tá? É baratinha. Você fecha, acabou. Você quer assistir a sua série? Olha a facilidade disso aqui, meu amigo. Olha isso, que interessante. Olha que negocinho legal. Você está aqui, tem uma tela, uma boa posição, né? Você quer utilizar ele deitado, não tem problema. Utiliza ele deitado, você pode escrever aqui, uma posiçãozinha interessante. Ou se você quiser fechar aqui, ó, é uma superfície mais firme, mais estável, mas não se importa um pouco com o ângulo, tá aqui também. Olha quantos jeitos diferentes de utilizar uma capinha que é barata, você não precisa gastar uma fortuna na original da Apple, uma paralela de boa qualidade vai te atender perfeitamente. Eu quero mostrar para vocês uma outra funçãozinha que é muito interessante. Estou aqui com o meu MacBook e quero utilizar isso aqui como uma segunda tela. Olha só, eu venho aqui com o meu MacBook e eu controlo as funções do iPad com o MacBook. Vamos criar um documento no Word aqui. Olha lá, Fernando Baldinzanin, bonitão, canal Fernando. Aí, sejam muito bem-vindos neste vídeo. Olha que legal. E aí eu venho aqui e não quero mais mexer mais, eu quero controlar de novo o meu MacBook. Não tem problema, olha só. Simplesmente arrasto daqui para lá, ó. Se eu for para cá, controlo o iPad. Se eu vier para cá, eu estou controlando o documento que a gente acabou de criar aqui, ó. Vou abrir ele aqui também. Olha lá, como somente leitura ou edição. Não deixou eu abrir, vamos abrir como somente leitura, né? Vou abrir como somente leitura. Tá aí, ó, que eu estou editando aqui no MacBook. Estou editando essa frase no MacBook. Aí, beleza? Já apareceu ali para mim também. Eu queria mostrar para vocês o espelhamento, mas o que eu acabei de mostrar para vocês é a função de eu controlar aqui as funções do iPad pelo MacBook. O que é um recurso muito útil. Eu quero mostrar para vocês também o espelhamento. Eu posso rodar aqui, ó. Eu posso rodar, além de controlar as funções
que eu acabei de mostrar para vocês aqui do iPad, o aplicativo pelo MacBook, o que é uma mão na roda, inclusive com os gestos do touchpad, tá? Todos funcionando aqui também. Eu posso vir aqui e espelhar a tela do meu MacBook, por exemplo, e trabalhar inteiramente como uma segunda tela. Eu posso trazer aqui aplicativos para cá, né? Por exemplo, eu vou vir aqui e vou trazer uma janela do Word para cá. Olha lá. Aí, eu posso trabalhar aqui com uma janela, trabalhando com uma janela do Word. Olha só, eu estou trabalhando com uma janela do Word aqui e posso aqui no meu notebook trabalhar com o conteúdo que a gente está trabalhando aqui. Bom, a nível de utilização, convenci vocês? Convenci? Agora vamos lá. Vamos fazer uma pesquisa aqui a respeito do preço. Se compensa ou não em 2025 eu investir nesse equipamento ou se tem algum com custo-benefício melhor. Aqui no Google mesmo, quanto custa um iPad 9? Vamos lá, iPad 9. Esse é um iPad 9, deixa eu ver aqui de quantos gigas, gente, armazenamento, vamos lá, no nosso armazenamento. Deixa eu ver aqui, armazenamento do iPad. Olha só, essa aqui é a versão mais baratinha, é um iPad 9 de 64 GB. Você vai assinar o iCloud, né? E aí você vai mandar sincronizar com o seu iCloud, então não tem problema você comprar, a não sei que o de 128, os demais estejam no custo-benefício melhor, mas do contrário, você vai pegar o mais barato, o de menor armazenamento, você vai ter que assinar, no final das contas, o espaço extra aqui. Então, pelo menos para mim, essa é a configuração. Já coloquei aqui o nosso iPad 9, eu tenho aqui alguns preços. Eu tenho aqui, ó, iPad 9 com Wi-Fi, que é o nosso modelo, que é esse modelo aqui. É muito importante você comprar o com Wi-Fi, né? Para que você tenha a conexão livre. Ele está aqui no Mercado Livre a R$ 2.050. É o primeiro preço mais atrativo que nós achamos aqui. Vamos comparar também com algumas opções, né? De outras marcas. Olha lá. R$ 2.050, eu achei aqui, olha só, iPad 9 de 64 GB por R$ 1.869, sério gente, compensa muito. Se você for comprar à vista no Pix, R$ 1.869 com 15% de desconto, ou você pode parcelar em 10 suaves de 219. Olha só gente, eu tô pesquisando aqui sobre o iPad de nona geração, e eu posso falar para vocês que já há quase uns 2 anos ele continua no mesmo preço, tá? Então, o outro benefício aqui é que você não perde muito valor mais nesse equipamento, ele já depreciou o que tinha que depreciar. Então, olha, eu tenho várias opções aqui, que vão dos R$ 1.800 até os R$ 2.200, ok? Então vamos arredondar, que você consegue aqui, vamos abrir aqui uma planilhazinha no Excel, só para a gente fazer aqui uma conta em relação ao custo, né? Deixa eu abrir uma pasta de trabalho nova aqui. O preço, né? R$ 2.000 é o que você vai pagar nesse iPad para que você faça o seu investimento. Uma Apple Pencil 1. Que aqui funciona. Aí. Compra internacional, olha só, R$ 700. Olha lá, foi o preço que eu paguei na época que eu fui comprar Apple Pencil. Vamos colocar aqui R$ 700. Agora vamos ver aqui uma dock, né? Uma dock iPad 9. Eu não vou colocar o tecladinho, tá gente? Eu vou colocar essa capa case aqui, ó. Que é a capa simplesinha, essa mesma capa aqui igualzinha, olha pra vocês verem. R$ 43 para você ter essa capinha.
e vamos buscar a película Paperlike aqui pra gente verificar quanto que fica esse conjuntinho, né? Mas tem várias outras capas com teclado, enfim. Se você for comprar uma capa para o teclado, tenta comprar uma capa que vai utilizar os conectores de contato aqui, tá? Que não vai utilizar o Bluetooth, porque pode ser que aconteça falha e você vai consumir mais bateria. Apesar de que aqui meu Bluetooth fica constantemente ligado, mas não tem basicamente muita coisa conectada nele, só os equipamentos da própria Apple. Pode ser que você tenha algum tipo de problema ou instabilidade utilizando conexão wireless de qualquer tipo com a capa. Então a minha recomendação, se você for comprar essa capa com teclado embutido, é para que você ache uma que seja compatível aqui com os conectores do próprio iPad, como se fosse uma original. Tem, viu? Não vou, depois a gente pode pesquisar aqui, não sei se o vídeo vai ficar muito longo, mas depois a gente pode pesquisar aqui. Olha, essa capa é uma capa muito parecida com a minha aqui. Vamos ver a nota dela, né? Olha lá, tem uma nota razoável, 4,7, uma boa nota. Para o iPad de nona geração, com o suportinho para caneta, lá, 43,23 em 12 vezes de R$4. Você não vai comprar isso aqui em 12 vezes, eu vou colocar R$44 aqui, ó. Capa, case, iPad, R$44. Olha só, que coisa. Que coisa. Vejam só. Para você ter esse conjuntinho aqui que a gente está contextualizando no vídeo com vocês, o teu investimento vai ser de incríveis R$2.744. Muito bom. Gente, que máquina que você compra com esse nível de qualidade, com esse nível de fluidez, com esse nível de acabamento. Lembrando que aqui você tem um bom processador gráfico, você tem um excelente processador de rotinas normais, aqui uma excelente tela, uma excelente aplicação e usabilidade, atualização, a não ser que a Apple vá tirar isso aqui das atualizações dos próximos anos, o que eu não acho que vai acontecer, e mesmo que aconteça, você tem um bom SO aqui por muito tempo ainda. Tem a questão do armazenamento, que aqui é 64 GB, mas o que eu disse para vocês, provavelmente você vai assinar aqui o armazenamento do iCloud, que leva os seus dados para a nuvem, então você pode manter só o estritamente necessário aqui. Você pode comprar um micro SD com uma portinha aqui, né, um leitor de micro SD, você vai pagar aí os seus R$100, e vai ter basicamente um HD externo para você utilizar. Então, assim, gente, que máquina com essa qualidade você vai comprar por R$2.700? Vamos arredondar? Por R$2.800. Vamos ver? Vamos verificar aqui. O i5, vamos lá no Google, vamos verificar aqui o i5 com 8 GB de RAM, um notebook, o i5 com 8 GB de RAM. Olha só, se você comprar um notebookzinho da Dell aqui, ó, é um bom processador, o i5 aqui, vamos verificar se é o i5 mesmo, se eu não estou falando do Core 3, né? Vamos ver, é um bom processador também. O i3, olha lá, 13 de 13ª geração, com Linux, Ubuntu. O Linux é um excelente sistema operacional, mas você não vai utilizar o Linux, você vai meter um Windows Piratation aqui, muito provavelmente. Você vai pagar R$2.598, né? E olha só, é um i3 de 13ª geração, é uma boa máquina, mas não é uma máquina que vai te dar esse nível de acabamento, não é uma máquina que vai ser tão rápida. Ou seja, nesse preço, gente, eu sinto muito, você não vai conseguir um bom equipamento. Vamos verificar um iPad de geração superior, o iPad 10. Vamos ver se a gente acha um iPad 10 aqui. Olha só, um iPad 10 por R$2.371. Talvez compense você verificar também um iPad 10. Vamos no Carrefour, vamos ver. Se o 9 é bom, o 10, olha lá,
À vista, R$ 2.380 ou R$ 2.500 parcelado em 10 vezes. Esse aqui está na cor rosinha. Vamos verificar se tem uma cor aqui mais unissex, né? Mesmo preço. Então vamos lá. A Apple Pencil de primeira geração funciona com o iPad 10. Então nós vamos manter. Se você quiser ir para o iPad 10, você vai gastar um pouquinho mais. Você vai gastar R$ 3.300, o que dá uma diferença de 500. Olha, eu acho que não compensa. Vamos subir? iPad 11. Ah lá, aí você está falando de um mundo um pouquinho mais sofisticado, né? Tô falando aí de R$ 4.187. O iPad 128, tem aqui o iPad 11 com A16 Bionic de 128 GB, R$ 2.990 no Carrefour. Considerar aqui que o iPad 11, R$ 3.000, é compatível com a Apple Pencil de segunda geração. Vamos ver se a Apple Pencil de segunda geração é mais cara? Apple Pencil de segunda geração. Olha lá, segunda geração na faixa dos seus R$ 700 também. 854, 809. Olha lá, então eu tô falando aqui que, olha lá, R$ 700, vamos manter os mesmos 700 aqui. Tô falando que eu vou gastar em relação ao nosso iPad 9 R$ 1.000. Aí, vejam bem, se você quer um equipamento que seja o flagship, você vai gastar bem mais do que isso, que você vai querer o iPad de última geração. iPad Air 13 polegadas, não 11 polegadas, né? Para ser compatível com o nosso... Olha lá, tô falando aí de 4 pau, gente. 4 pau, 6 conto, ó. 6 conto iPad Air de 11 polegadas com Wi-Fi, 128 GB, 6 mil. Então assim, sinceramente, eu não compraria. Não compraria porque, óbvio, deve ser um equipamento excelente, magnífico, mas para utilização prática, a não ser que você seja uma pessoa vidrada em tecnologia, queira ter mesmo o supra-sumo do negócio, eu acho que é muito dinheiro. A mesma experiência que você vai ter aqui, a experiência básica de leitura, de entretenimento, de anotação, de apresentação, de presença, você vai ter aqui desse equipamento em relação a esse aqui também. Dificilmente você vai ter aqui um recurso tão avançado, mas tão avançado que justifique. Vamos verificar a configuração do iPad 9. Vamos lá, estou falando de uma tela de 10.2 polegadas com resolução de 2160 por 1620 pixels, a 264 pontos por polegadas, um brilho máximo de 500 nits, é um bom brilho, né? O chip é um A13 Bionic, é o mesmo do iPhone 11. Uma boa câmera, como eu disse para vocês, uma câmera suficiente, uma boa fluidez de sistema. Estou falando aqui de Wi-Fi bem rapidinha, né? Suporta a Apple Pencil de primeira geração, incompatível com os teclados Smart, tá? Até 10 horas de navegação, a bateria dura suficientemente bem. Resumindo, compensa demais. Olha só, você tem aqui outras marcas, se você for um fanboy da Samsung, né? Então vou pegar aqui o Galaxy Tab. Galaxy Tab S9. 3 pila. 1.700 o Galaxy Tab S6. Entre um Galaxy Tab e um iPad, você ficaria com qual, Fernando? Minha opinião, tá, gente? Minha opinião, você pode ter a sua pesquisa aí. Meu intuito é mostrar para vocês se faz sentido hoje eu investir nesse equipamento em 2025. A minha conclusão é que sim, vale muito a pena. Eu não investiria em nenhum outro tipo de equipamento se fosse para escolher um deles, para estudo, para trabalho, para apresentação, para versatilidade. Aqui você tem um equipamento excelente para utilização no dia a dia, do excelente custo-benefício, muito mais do que para aplicações simples, para estudo eu investir num PC. Bom, tenho certeza que esse vídeo ficou muito longo e assim, eu basicamente esmiucei
tudo que eu podia para falar para vocês de utilização prática desse equipamento. Ótimo, edição de vídeo aguenta bem, navegação aguenta bem, fluidez, ecossistema fantástico, som fantástico, bom brilho de tela, muito atualizado, o design absurdamente lindo, é lindo. Olha só, quando você pega alguma coisa da Apple, é fantástico, ó. Boa construção, boa tela, levinho, excelente. Recomendo muito, vale muito a pena comprar. Recomendo muito o iPad 9 em 2025, nesses termos de utilização que eu expliquei para vocês. Se gostou desse vídeo, me ajuda aí, clica aí no gostei. É um videozinho padrão, sem roteiro, nós vamos esmiuçando aqui em conjunto. Espero que vocês tenham gostado. Para mais vídeos como este, de utilização, de opinião sincera, de custo-benefício, me ajuda aí, clica no like, compartilha, curte, compartilha e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!